inferência estatística, nunca mais erre nisso. Antes de eu te contar o que você não pode errar quando você estiver fazendo a avaliação de um imóvel por inferência estatística, antes disso, se inscreve no meu canal e clica no sininho para você ser notificado sempre que eu colocar um vídeo novo por aqui. Vamos lá. O que você não pode errar? Você que é engenheiro civil, arquiteto, perito avaliador de imóveis, o que você não pode errar em uma avaliação por inferência estatística? É a escolha da sua amostra. Isso mesmo. A amostra é o conjunto de imóveis que você vai usar no modelo de comparação para chegar no justo valor de mercado de um imóvel. E quando você busca uma amostra para utilizar no método de inferência estatística, essa amostra tem que ter características muito específicas. Se você errar no momento da escolha dos imóveis para compor essa amostra, a sua inferência não vai dar certo. E essa amostra, ela se baseia em duas características principais. A primeira delas eu vou te falar agora. Tem que ser uma amostra que seja dentro do contexto do imóvel avaliando. Eu vou te dar um exemplo muito didático para você entender. Você vai avaliar um apartamento de classe média, num bairro de classe média da cidade, um bairro já estabelecido, ou seja, um bairro onde tem pavimentação, o comércio já está formado, tem praças, tem escolas, postos de saúde, um bairro já tradicional de classe média daquela cidade, um apartamento. Pois bem, na sua amostra, você tem que considerar outros imóveis também de classe média, também em bairros já estabelecidos, já consolidados de classe média, somente a título didático. Você não pode colocar na sua amostra, por exemplo, apartamentos Minha Casa Minha Vida, numa área de expansão urbana, na periferia. Você não pode colocar nessa sua amostra apartamentos de alto padrão no melhor bairro da cidade. Você não pode. Então, apesar de serem da mesma tipologia, ou seja, apartamento de classe média, apartamento Minha Casa Minha Vida, apartamento de alto padrão, mesma tipologia, apartamentos. Porém, são imóveis de contextos e de vocações diferentes. Minha Casa Minha Vida é uma coisa, classe média é outra, e apartamentos de altíssimo padrão é uma outra categoria de imóvel, digamos assim, entendeu? Então isso é um erro muito comum. Às vezes, em cidades pequenas ou cidades de porte médio, o perito avaliador ele acaba colocando, digamos, numa mesma amostra, esse conjunto de imóveis de tipologia apartamento, porém, que são de vocações diferentes. Não faça isso, ok? E da mesma maneira, claro, se você for avaliar um apartamento Minha Casa Minha Vida com financiamento bancário, os bancos, né, que credenciam engenheiros e arquitetos para as atividades de avaliação de imóveis, grande parte das demandas vem de apartamentos Minha Casa Minha Vida que estão sendo financiados. Então vai avaliar esse tipo de imóvel, você não vai colocar na amostra um apartamento de alto padrão no melhor bairro daquela cidade. Então é isso. Primeira coisa, primeira base da sua amostra, imóveis coerentes com a mesma vocação que o imóvel avaliando. Segunda base, muito importante para a sua amostra, os imóveis da sua amostra eles têm que ter um grau de heterogeneidade. De novo, um certo grau de heterogeneidade. Mas, professor, primeiro só me fala que os imóveis têm que ter uma certa homogeneidade com o avaliando. E agora só me fala que tem que ter uma heterogeneidade? Sim, e você tem que entender esses conceitos que são diferentes. O que é uma amostra heterogênea? Você vai pegar imóveis classe média em bairros consolidados da cidade, bairros que já existem há mais tempo, ou seja, imóveis com a mesma vocação que o avaliando. Porém, com heterogeneidade, com características heterogêneas. Por exemplo, o imóvel avaliando tem um padrão de acabamento regular. Você vai buscar imóveis para compor sua amostra de padrão de acabamento regular, padrão de acabamento baixo e padrão de acabamento alto. Você tem que fazer isso. Por quê? Na inferência, nos cálculos da inferência estatística, é muito importante que o software entenda que os preços dos imóveis com padrão de acabamento baixo ou padrão de acabamento alto, que esses preços, como que eles influenciam o valor do imóvel avaliando, dos imóveis da sua amostra. Da mesma maneira com outras questões, com outras variáveis que você vai considerar. Por exemplo, localização. Digamos que o imóvel que você está avaliando está
muito bem localizado, ele está na melhor localização daquela amostra que você obteve. Você precisa colocar imóveis com localização mediana e localização ruim, exatamente para isso, para que o software entenda que aquelas características, como que elas influenciam o valor de mercado do imóvel avaliando. Então, um dos grandes erros que os peritos avaliadores cometem na avaliação de imóveis por inferência estatística é, às vezes, um baixo grau de heterogeneidade. Ele coloca, se o imóvel que ele está avaliando tem um padrão de acabamento mediano, ele coloca somente imóveis com padrão de acabamento mediano. Se ele vai avaliar o imóvel com localização boa ou excelente, ele só considera, na sua amostra, imóveis com padrão, com localização boa e excelente. O que vai acontecer? O software não vai conseguir inferir os dados daquela amostra, ou seja, dos imóveis daquela amostra, para compor o valor de mercado do imóvel que você está avaliando. Então, essa é uma questão que você não pode errar na inferência estatística. A definição, a escolha, a seleção dos imóveis que você vai utilizar. Tem que ter a mesma vocação do imóvel avaliando, você entendeu o exemplo que eu te passei de imóvel classe média versus Minha Casa Minha Vida versus alto padrão, e um certo grau de heterogeneidade, ou seja, padrão de acabamento do avaliando é mediano, você tem que considerar apartamentos com padrão ruim e com padrão muito bom, ótimo, exatamente para que essas informações possam ser inferidas. Se isso não acontecer, claro, você não vai conseguir um bom resultado, e às vezes nem mesmo o resultado, porque às vezes o software ele já te passa a informação. É impossível inferir um resultado por conta da amostra que você colocou. Vou te dar um exemplo clássico, que eu já falei disso em vários cursos que eu ministro. Teve um aluno que uma vez trouxe uma questão para mim, ele morava numa cidade de porte médio, então para avaliação de apartamento, ele simplesmente colocou todos os apartamentos que estavam à venda naquela cidade para fazer a avaliação de um apartamento de classe média. Então, acredite ou não, foram mais de 470 apartamentos na amostra dele. Em primeiro lugar, você não precisa disso. Eu sugiro que você tenha entre 25 e 40 imóveis na sua amostra. Se você estiver usando 3 variáveis, a norma técnica fala que você tem que ter no mínimo 12 imóveis na amostra. Com 4 variáveis, 15 imóveis na amostra, e com 5 variáveis, 18 imóveis na amostra. De 25 a 40 é um número bom. Esse aluno considerou 478. Simplesmente tudo que estava à venda naquela cidade. Ele não conseguia chegar a um resultado, o software não aceitava aquilo e gerava mensagens de erro para ele. Ele trouxe o problema para mim e, claro, a resposta estava aí. Nessa mesma amostra existiam apartamentos, volto a falar, Minha Casa Minha Vida, classe média, padrão elevadíssimo. Apesar de serem da tipologia apartamento, esses imóveis não tinham a mesma vocação. Esse aluno estava avaliando laranja com banana com limão. Vencido esse primeiro passo, aí sim, ele escolheu ali por volta de 35 imóveis de mesma vocação e fez uma acertada escolha das variáveis que ele ia utilizar, claro, com a amostra com um grau de heterogeneidade, de maneira que a inferência estatística pudesse ser rodada, pudesse gerar resultado para avaliação daquele imóvel. Ficou claro para você o que é uma amostra com imóveis de mesma vocação, mas com certo grau de heterogeneidade? Vamos lá. Comenta aqui, coloca aqui nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo que eu te passei agora. E novamente, se inscreve no canal e clica no sininho para você ser notificado dos novos vídeos que eu colocar aqui a respeito de avaliação de imóveis e como se tornar um perito avaliador. Um abraço, até a próxima. Tchau!